Retomando o final do estudo de terça passada, Apocalipse 16, conclusão, nós falamos de Cristo é completa. A vitória de Cristo sobre a besta, a vitória de Cristo sobre a grande Babilônia é completa e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta perecem, mas os reinos deste mundo cairão. Tudo que foi construído por mãos humanas cairá. Todo inimigo da igreja será vencido. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história se fechará as cortinas. Como que um teatro, no final do último ato, a última fala, as cortinas se fecham. Assim vai ser no grande dia do Senhor. Cristo virá em glória e a história humana sobre a face da terra se encerrará, porque o fim terá chegado. Apocalipse 17, meus irmãos e minhas irmãs, fala então deste mesmo contexto, porém vai especificar mais a batalha da besta e a vitória de Jesus. Então nós vamos notar que neste capítulo 17 vai então dar algumas características a mais da besta. O livro de Apocalipse então nos mostra que a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, tem inimigos. A igreja tem inimigos. A palavra do Senhor fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque a igreja tem inimigos. E esses inimigos ferrenhos, esses aqui não adianta orar por eles, porque eles querem destruir a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, que é o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, que é a Babilônia, os homens que têm a marca da besta. Agora no capítulo 17 nós vamos ver a queda desses inimigos. No capítulo 17 nós vemos a história então da grande meretriz. João então detalha, a visão que ele teve é uma visão detalhada da grande meretriz. E então, meus irmãos, no capítulo 17 nós vamos ter a descrição da grande meretriz, a descrição da besta e a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Aleluia. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 17. De uma vez só. Vamos ler o capítulo todo. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Amém? Diz assim Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas então significam as nações, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testas, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, tanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, justamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aleluia. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, a descrição da grande meretriz fala aqui então no capítulo 17. João recebe essa visão e é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. A igreja verdadeira são os fiéis, aqueles que levam a marca de Jesus, que tem o selo da vitória. E a igreja falsa é aquela igreja que leva a marca da besta e se recusaram a prestar culto e a adorar a Deus. O diabo sempre tentou imitar a Deus, irmãos. É interessante. Desde lá, do Êxodo, nós percebemos então que o diabo sempre quer inventar. Tem Machado de Assis, ele escreveu um conto falando da igreja do diabo e da igreja de Deus. O grande Machado de Assis, que nós conhecemos. Ele então, neste conto, ele fala uma verdade muito enfática, que havia então a igreja de Deus e o diabo ficou com inveja da igreja de Deus, porque ele ia na igreja de Deus, porque o diabo, irmãos, ele vai à igreja, ele vai até mais que muitos crentes. Aliás, ele não sai da igreja, porque ele quer então derrubar aqueles que estão lá. Então ele foi à igreja, e ali ele viu as pessoas adorando a Deus, cantando louvores, pregando a palavra de Deus, e ele ficou morrendo de inveja. E aí então ele falou: vou fazer a minha igreja. E aí ele fez a igreja dele. E as pessoas então adoravam o nome dele, cantavam louvores a ele, tudo que faziam na igreja de Deus, faziam na igreja dele. Mas teve uma hora que ele se cansou, meus irmãos. Ele se cansou, falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais igreja, não. Porque as mesmas pessoas que vão na igreja de Deus, depois vêm na minha igreja. Vocês entenderam a crítica? Ou seja, o diabo não precisa ter igreja. Basta então ele
atrair os crentes para ele. Porque a igreja dá trabalho. Ele falou, ainda fala assim, igreja dá muito trabalho. Então eu vou continuar do jeito que eu estou, porque eu já percebi que as mesmas pessoas que vão adorar a Deus, depois vêm aqui me adorar. Irmãos, é um mau testemunho. Sim. E aí o diabo não quer o trabalho da igreja. Ele não precisa administrar uma igreja e tem os fiéis. Então, meus irmãos, desde sempre o diabo ele teve inveja de Jesus. Inveja do Espírito de Deus. Desde sempre. Lá no céu houve uma rebelião devido a isso. Então, assim como a igreja verdadeira tem a marca de Cristo, a igreja falsa tem a marca do diabo. Irmãos e minhas irmãs, a grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas também é a grande meretriz. A grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial, a religião prostituta. Sabe o que é uma religião prostituta? A grande meretriz. Quando nós falamos a grande meretriz, a grande Babilônia, nós não estamos falando só de países ou só de mundo. Nós estamos falando também de uma religião falsa. Uma religião que se prostitui. É aquela religião que vende facilidade para que você possa conquistar o que você quiser. Então, alguém que vem à nossa igreja, então, nós praticamente evangelizamos, falamos da palavra e ainda cantamos aquela canção, há momentos que na vida, como é que é? Pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos o nome de Jesus. Ou seja, irmãos, a pessoa sai correndo, fala que eu vou ficar aqui nada, esse negócio de pedir ajuda, ter que clamar, ter que sofrer, mas é a verdade, é a realidade. Na igreja prostituta, a igreja prostituta é aquela igreja que fala, não, aqui você vai vencer, aqui você vai só receber, aqui você vai prosperar, aqui você vai, olha, ser curado, aqui você vai conseguir tudo o que você quiser, basta você ser fiel à igreja. É a igreja grande prostituta. É a meretriz. A meretriz é conhecida pela sua riqueza, lembra lá? A grande prostituta, a meretriz, com joias, com ouro, coisas enfeitadas. Tem até algumas denominações que proíbem que as mulheres usam joias, essas coisas, né? É uma interpretação assim, ao meu ponto de vista, errada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui, a meretriz de joia, de riqueza, de tudo, porque ela é conhecida, então, desta forma, para poder atrair. As pessoas são atraídas, não é? Pelas coisas reluzentes. Suas vestes são de escarlate, olha o escarlate, chama atenção. Está adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Ela segura em sua mão um cálice de ouro. A religião prostituta, o mundo, faz ostentação da sua riqueza e do seu luxo. A meretriz é atraente e repulsiva. Sabe o que significa isso? Ela vai e depois manda embora. Porque ela vestia uma roupa azul que atrai, e o vermelho repulsa. Vocês sabem disso, né? Que o vermelho repulsa. Quando você vai a uma praça de alimentação, você pode ver que o tom vermelho vai predominar. Que você chega na praça de alimentação com muita fome, aí você acaba de comer, se satisfaz. Se a cor é uma cor, não é? Azul bebê, verde bebê, uma cor, um violeta bebê, que traz paz, você vai ficar lá o dia inteiro e nem vai comer mais. Você vai ficar só conversando, não é? Mas não, é uma cor forte, repulsiva. Você começa a olhar para cima assim e já está cheio, já está satisfeito. Aí você olha do lado, vê um monte de gente comendo e aquele negócio vermelho assim. Chega uma hora que você fala, não, vamos embora. É verdade, aquilo vai te incomodando, porque é para te repelir mesmo, para que outras pessoas venham se alimentar.
A praça não é pensada para a pessoa ficar o dia inteiro. É pensada para a pessoa comer e ir embora, comer e ir embora, comer e ir embora. Assim é a grande meretriz. Ela atrai as pessoas pecam, agora pode ir embora, você já é meu. Próximo, outro. Meus irmãos e minhas irmãs, o diabo ele é ardiloso. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução. A igreja falsa sempre se uniu aos reis e governantes mundanos numa relação devassa. O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Quem falou essa frase foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, que o Estado, ou seja, o governo, ele sempre se une à religião para conseguir o seu propósito, não para servir a Deus. Por isso que eu sempre oriento aqui, meus irmãos, não votem numa pessoa só porque ela é crente. Não votem numa pessoa só porque ela é religiosa. Votem em uma pessoa porque ela é uma pessoa séria, que tem testemunho político, uma pessoa equilibrada, que se votar num louco, você vai receber o pagamento de votar num louco. Porque o louco, ele queima dinheiro para não dar dinheiro. Sabia disso? Ele queima, porque ele não está nem aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a grande meretriz, ela seduz, a grande meretriz, ela faz um pacto com o Estado, e o Estado com a religião, para conseguir o que quer, não para adorar a Deus. Essa meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber vinho à devassidão, a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular, ela atrai as multidões, ela não impõe limites. Heresias, liberalismo, sincretismo, ou seja, você pode estar aqui e pode acender vela para todos os santos. Você pode estar aqui, pode ir em qualquer igreja, não tem problema. Essa prostituta, essa grande meretriz, ela não é ciumenta. O nosso Deus é ciumento. Sim ou não? É ciumento. Ele quer que você adore somente a Ele. A meretriz não. A meretriz, ela quer que você sinta-se bem. Então, quando as pessoas falam para mim, eu não me sinto bem na igreja, eu não faço assim na frente da pessoa, mas no meu interior eu coço a cabeça e falo assim, mais um alvo da meretriz. Porque a meretriz, ela não quer que você seja fiel a Deus. Aliás, ela não quer que você seja fiel a ela. Ela quer apenas que você se sinta bem com ela, que você tenha liberdade e faça o que você quiser. Meus irmãos e minhas irmãs, a meretriz, essa grande meretriz, ela tem sido várias pessoas e vários governos ao longo da história. Então, às vezes nós ouvimos, que essa meretriz o Papa, Roma, essa grande meretriz, ela foi Roma na época de João, que pegava os cristãos e fazia um circo, onde os cristãos eram mortos através de feras para alegrar as pessoas. É a grande meretriz. Essa grande meretriz também, meus irmãos, foi Hitler, lá na Alemanha, quando matou milhões de judeus. Essa grande meretriz também foi Roma, através da liderança papal. Por quê? Porque, meus irmãos, Roma ali, através da liderança papal, na época da Inquisição, matou quase 1 milhão de pessoas. Só numa noite, a noite de São Bartolomeu, morreram quase 30 mil pessoas. Eles tinham uma sala de tortura, e ali então todo mundo que não era da religião deles, que não era romano, morria.
E ali naquela sala de tortura, por volta do ano 1200, 1300, depois de Cristo, quando eu fiz um trabalho sobre esse assunto, me chamou muito a atenção a criatividade da grande besta meretriz, que ali personificava na igreja romana, com a liderança do Papa, a criatividade dos elementos de tortura. Isso eu falo, meus irmãos, para o mundo ouvir, porque é história. Não é? É história. E a história a gente não pode simplesmente apagar. E me chamou a atenção, meus irmãos, a roda da tortura. Era um círculo em X, e ali então eles colocavam a pessoa, amarrava as mãos, amarrava os pés, e falava: e aí, você vai ou não vai se arrepender e vir para nós? E a pessoa ficava firme ali: não, eu vou continuar adorando meu Deus. E tinha uma manivela que eles iam esticando a pessoa, até que a pessoa quebrasse no meio. Isso é o quê? A grande meretriz, Babilônia, a besta que está contra a igreja de Jesus. Esta besta, irmãos, recebe o trono do dragão, seu poder e autoridade. Essa besta é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Essa besta recebe adoração de pessoas e todos os povos e nações. Essa besta é um sistema de governo. Essa besta, meus irmãos, é tudo aquilo que se volta contra Deus, contra Jesus. Ela é também uma pessoa. Ela é um sistema de governo e ela é também uma pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, reinos do mundo darão suporte para o levantamento do anticristo, para que todos possam ir contra Jesus e a sua igreja. A besta, os 10 reis se voltam contra a meretriz. Essa parte é interessante, meus irmãos. Se você prestou atenção na leitura, tem uma hora que a meretriz ela entra em contradição, né? Ela briga, eles brigam entre si. E aí o que acontece? Um se volta contra o outro. É uma espécie de caos entre os inimigos de Deus. Então o dragão, a besta, a meretriz e aqueles que têm a marca da besta, eles vão brigar entre eles. Porque Jesus está no comando e o lago de fogo já está sendo preparado para eles. Ali então, meus irmãos, os homens ficarão desiludidos. Olha, eu te adorei, eu tenho a sua marca, e eu não recebi o que você me prometeu. Propaganda enganosa. Quem já foi enganado com algum produto aqui? Levanta a mão. Eu já contei para vocês, meus irmãos, quando eu era office boy, estava ali na praça, no Largo do Anhangabaú, e ali tinha um rapaz ganhando a vida honestamente, e ele estava vendendo um produto que cromava. Então ele pegava uma peça enferrujada, passava aquele produto e a peça ficava niquilada, cromada, brilhando. E ele fazia ali na frente da gente. Eu falava: eu quero isso para mim, vou colocar na minha guitarra. Meus irmãos, cheguei em casa, eu feliz da vida. Boa tarde para minha mãe. Eu era solteiro, não dei nem boa tarde para minha mãe, já cheguei já pegando a guitarra. E aí passei lá, meus irmãos. O negócio era a mesma coisa de passar água. Só enferrujou, porque era água. Então, meus irmãos, assim vai ser a besta, assim vai ser o dragão, assim vai ser, vão ser todos aqueles que receberam a marca da besta. Eles vão se sentir enganados. Porque a casa está caindo, literalmente. Jesus está governando essa batalha. É uma batalha ferrenha, batalha do Armagedon, mas a grande vitória já está direcionada e consagrada em Jesus. Eles se voltam com fúria cega contra a mulher, a fim de dilacerar aquela prostituta, aquela que até aqui carregavam com admiração.
Meus irmãos, falar da descrição da vitória de Cristo e da igreja. A vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício lá na cruz. O Cordeiro foi morto e comprou com sangue a todos nós. Todas as tribos, línguas e nações. A igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse 12:11. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas. Cristo saiu vencendo para vencer. A felicidade dos ímpios, meus irmãos, despedaça-se como uma felicidade falsa. Ela é despedaçada. Tinha todo um império, toda uma visão, e aquilo então caiu por terra. Foi isso que o anjo que tinha a 7ª taça disse para João. Levou João num lugar muito aberto e mostrou tudo o que iria acontecer para João. Meus irmãos e minhas irmãs, é o fim da besta, é o fim dos 10 reis, é o fim da mulher meretriz. A igreja venceu, porque Cristo venceu. Se a besta tem os seus selados, que vão ir para o céu, que estão no céu com Jesus, o diabo também tem os seus selados, que vão para o inferno com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui então, nós precisamos refletir em tudo que nós estamos estudando no livro de Apocalipse. Muitas coisas já estão acontecendo. Podemos ver agora, de ontem para hoje, né, o que aconteceu no país, no Afeganistão, é isso? O que aconteceu lá no Afeganistão. Pessoas radicais que não aceitam outra religião, que não aceitam nenhum pensamento contrário ao dele, estão impondo. Isso é besta, ser besta, literalmente. Né? Isso é ser a grande meretriz. Isso é a grande Babilônia. A pessoa querer dominar as coisas. Que cena, né, Línia? Cena forte. A pessoa falou, não, eu morro, mas aqui eu não fico. Porque ela foi para a morte. Quem consegue viajar de rabeira em um avião? No caminhão já é perigoso morrer já. Quantas crianças não morreram pegando rabeira de caminhão? Agora de avião? Oi? É o desespero. Eu morro, mas aqui eu não fico. Pelo menos eu tento me livrar. São os finais dos tempos, irmãos. Nós precisamos orar? Sim, precisamos orar. Mas não vamos ficar desesperados e nem perplexos. Porque nas redes sociais está circulando isso aí. Então não vai ficar perplexo. Vai ficar, não, calma. Fica firme em Jesus, ora, mas sem perplexidade. Porque você é cristão, você é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você sabe que nós estamos caminhando para o Apocalipse, já estamos vivendo o Apocalipse, porque o Apocalipse são os últimos acontecimentos. E precisamos saber o quê? Que a besta vai matar muitos cristãos. Mas todo cristão que morrer em Jesus vencerá a besta. Por quê? Porque está com Deus. Está com Jesus. Eu quero concluir então dizendo o seguinte, igreja, que os prazeres do mundo terminam em desilusão. O mundo vende muito prazer. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, aprendendo a palavra, aprendendo através do livro de Apocalipse, mas muitas pessoas
estão dando as costas para Jesus, para a palavra. É bíblico. Eu ficava triste, meus irmãos, quando a gente falava de Jesus, mostrava, né? Vinham cantatas lindas, corais lindos na igreja, peças lindas, maravilhosas e tudo mais, corais. E ali a igreja cheia, né, de convidados. E outras situações também, quando a igreja dá cesta básica, a igreja dá feira, ajuda, dá gás, paga aluguel, faz um monte de coisa. Eu ficava muito triste quando isso acontecia e as pessoas beneficiadas não queriam saber nada de Jesus. Será que é só eu que ficava triste, irmãos? Eu ficava. Agora eu já não fico mais. Não fico mais. Por quê? A gente vai tendo esse discernimento. Tem pessoas que estão dando as costas e vão dar as costas recebendo o bem ou recebendo o mal. Porque se receber o mal, vai falar mal de Deus. E se receber o bem, vai virar as costas para Deus. Então, meus irmãos, tudo isso se chama quem é selado por Deus e quem é selado pelo diabo. Os prazeres do mundo terminam em desilusão. Aqueles que são selados pelo diabo vão ficar desiludidos. É um fracasso total, vai ser uma ruína total, uma derrota muito grande e uma perdição eterna. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Esta é a situação daquelas pessoas que viram as costas para Deus. Aqueles que se deixam seduzir pelos prazeres do mundo, ao fim, estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores de Jesus. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, enfrentarão vitoriosamente essa sedução e não serão vencidos pelo mundo. Enfrentarão a violência do mundo, mas eles vencerão juntamente com Jesus. Porque a vitória é de Cristo, e a vitória de Cristo é uma vitória completa. Amém? Que Deus os abençoe.